Mães que clamam pelos seus filhos, a paz do Senhor, minhas amadas, conectadas com Deus. Hoje é o 13º dia de 15 dias de oração e palavra. Vamos compartilhar este vídeo com mais pessoas e vamos abençoar vidas. O objetivo hoje, o motivo de nossa oração pelos nossos filhos é: faça uma faxina espiritual no quarto dos seus filhos. A palavra-chave é faxina no quarto dos nossos filhos. Comente aí abaixo, curte, compartilhe, vamos divulgar. E hoje nós vamos receber com muito carinho a ministrante, cantora Eliane Galvão. Deixa Deus te usar, querida. Bom dia, minhas amadas, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala, a missionária Eliane, da cidade de Redenção do Pará. Hoje estou aqui no desafio de oração, mães que clamam pelos seus filhos. E o desafio de oração de hoje, o motivo de oração é: faça uma faxina espiritual no quarto do seu filho. Amém? A leitura bíblica ela está aplicada no livro de 2 Reis, capítulo 20, a partir do versículo 1, parte B, onde vai dizer: põe em ordem a tua casa. Você tem sido edificadora dentro da tua casa? Você tem edificado, tem colocado a tua casa em ordem? Tem muitas mulheres que têm mania de limpeza, né? Mania de estar ali sempre limpando, sempre colocando alguma coisa no lugar, ali, passando um paninho aqui, um paninho acolá. Mas hoje eu te convido a fazer uma faxina espiritual no quarto do seu filho. Como você tem cuidado desse lugar tão precioso para os seus pequenos, aonde eles dormem? Como você tem cuidado do quarto dos seus filhos? O quarto dos nossos filhos, eles precisam não só de uma faxina física, mas ele precisa de uma faxina espiritual. Então, de vez em quando, nós precisamos cuidar do quarto dos nossos filhos, onde eles dormem, brincam. Às vezes passam a maioria do tempo lá. A Bíblia diz que se nós levamos coisas abomináveis, eu disse abomináveis, para as nossas casas, a destruição irá junto. Se seu filho anda com medo, se seu filho anda rebelde, mal criado, se você tem notado que ele está indisciplinado, estranho, calado, está tendo sonhos, pesadelos, passando por coisas ruins, às vezes, querida, é o simples fato de nós orarmos pelos nossos filhos muda tudo, muda rapidamente tudo. Então comece a cantar louvores no quarto do seu filho. O louvor é poderoso. O louvor, ele vai limpar, vai fazer uma faxina espiritual, porque onde a presença de Deus está, o inimigo não fica. Então comece a mudar alguns hábitos, comece a cantar louvores, a ungir o quarto dos seus filhos. Ore pelo seu filho, tire do quarto dele tudo que não glorifica a Deus. Às vezes, seus filhos têm alguns pôsteres, revistas, quadrinhos, fotos, coisas que não glorificam a Deus, jogos, né? Roupas com estampas estranhas, aquelas estampas de caveira, aqueles desenhos animados, tipo Dragon Ball Z. Meu filho mais velho, ele desenhava muito, ele assistia muito Dragon Ball Z, e quando criança eu me lembro que ele desenhava bastante. E ele nunca fez curso de desenho e ele desenhava perfeitamente. Eu perguntei a ele um dia e ele disse que era o que ele via pela casa. Que ele começou a ter vultos em casa e aí começou a ter medo. E eu comecei a entender que era uma legalidade, era uma porta de entrada para o inimigo entrar na nossa casa. E ali eu comecei a cantar louvores, fazer campanhas, orar com eles, ungir ele enquanto eles dormiam. E o Senhor foi me dando estratégias para poder fazer essa faxina espiritual no quarto dos meus filhos. Peça ao Senhor para te dar estratégia. Peça ao Senhor para te ensinar a administrar aquilo que Ele te deu. Porque a palavra de Deus diz que os filhos são heranças do Senhor. Os nossos filhos são herança. Nós temos que administrá-los para o Senhor, da forma que o Senhor venha se agradar daquilo que nós estamos cuidando. Então explique aos seus filhos para que eles tenham paz, que eles sejam abençoados,
e que eles devem retirar do quarto tudo que não glorifica ao Senhor. Sente com eles, explique as consequências no mundo espiritual, ore junto com eles, façam eles entender que há um propósito em tudo e que se não vigiarmos, há uma legalidade no mundo espiritual. Porque muitas vezes o seu filho não entende. Se você for bater de frente, simplesmente não quero, joga fora, não quero, ele não vai entender. Talvez ele não tenha essa maturidade para entender. Mas seja sábia. A palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica seu lar. Então seja edificadora da sua casa. Converse com seu filho. Se você não tem esse hábito, peça ao Senhor estratégia. Comece a ouvir mais, cuidar mais do seu lar. A palavra de Deus lá em Timóteo, capítulo 1, versículo... 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, vai dizer que aquele que não cuida dos seus é pior do que os descrentes, que nós temos que cuidar da nossa casa. Quantas vezes, queridas, muitas de nós têm deixado o nosso lar, a nossa casa, os nossos filhos para cuidar do ministério, para cuidar de coisas lá fora, de outras pessoas, de outras famílias, e temos negligenciado aquilo que o Senhor nos deu. Então, que você venha ser sábia nesta manhã, que você venha entender que seus filhos são prioridades, que a sua casa é prioridade. Você venha faxinar de forma espiritual o quarto dos seus pequeninos. Talvez seus filhos já sejam grandes, já estejam numa fase complicada, que não vale entender. A oração, ela rompe, queridos. A oração, ela abre os céus. Então, comece a orar enquanto eles dormem. Vá lá, unja seu filho, abençoe seu filho. Se ele é um filho problemático, comece a dizer que o seu filho é bênção. Comece a profetizar no mundo espiritual que o seu filho é uma bênção do Senhor, é um projeto do Senhor, que ele não foi feito para falir. E assim, de forma espiritual, comece a orar no quarto dele, a abençoar os objetos, a não dar legalidade ao inimigo para poder mexer naquilo que o Senhor te deu. A palavra de Deus no Salmo 51 diz: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Eu não sei se seu filho talvez tenha cometido algum tipo de iniquidade, feito algo que tenha desagradado ao Senhor. Iniquidade, irmãos, não é pecado. O pecado você confessa, deixa, alcança misericórdia. Iniquidade é aquele ato contínuo. Então, talvez o teu filho, até de forma errônea ou por falta de instrução, esteja cometendo alguns tipos de iniquidade, mas que nesta manhã você venha pedir ao Senhor misericórdia e que você venha ensinar de forma espiritual, de forma sábia ao seu filho que ele precisa mudar. Amém? Aqui eu te convido a refletir comigo. Você tem observado o comportamento do seu filho? Você tem prestado atenção no seu filho? Como ele tem se comportado? E ao observar, o que você tem feito? O que você tem feito pelo seu filho quando você percebe que talvez ele não está dormindo direito, que ele não está como deveria estar? Talvez ele esteja um pouco mais irritado, talvez ele esteja um pouco mais calado. Tudo isso, irmãos, são legalidades, são portas de entrada, são coisas que muitas vezes nós deixamos desapercebido. Você tem notado, você tem observado o seu filho? Convide o Espírito Santo nessa manhã para fazer parte da sua casa, para fazer parte do seu lar, para fazer parte da sua família. Diga a ele: bem-vindo, Espírito Santo, me dê instrução, me ajuda a educar os meus filhos, me ajuda a conduzi-los aos caminhos dos céus, porque a palavra de Deus, ela diz que nós temos que ensinar a criança no caminho que deve andar. Ainda quando for velho, ele não se desviará dele. Que você venha ser uma mulher sábia, uma mulher edificadora, e que você venha pedir a ele para te dar estratégia para agir e não ferir o sentimento dos seus filhos, não ser invasiva, mas que você possa ser uma mãe amorosa, uma mãe abençoada, uma mãe abençoadora, que venha entender o comportamento dos seus filhos e que você possa fazer essa faxina de uma forma espiritual, de uma forma que o Senhor, os céus venha descer na sua casa, porque a nossa casa, ela tem que ser um pedacinho do céu. É o lugar que nós temos que ter paz, é o lugar que nós temos que ter comunhão. Não é um ambiente de briga. Então que você venha fazer essa faxina espiritual no quarto do teu filho. Não só no quarto, mas em todo o teu lar, em toda a tua casa. Eu te convido nesta manhã
a dar uma volta na tua casa, a observar os seus objetos, a observar os seus móveis, as suas vestes, as vestes dos seus filhos, do seu esposo, e veja se não tem tido algum tipo de ilegalidade, algo que não tem glorificado ao nome do Senhor. Convide ao Espírito Santo de Deus a fazer parte da tua casa. Então, ore comigo, convide. Espírito Santo, eu te convido a habitar neste quarto que pertence a ti, que pertence ao fulano, ao ciclano, no meu caso, pertence ao Mateus, pertence ao Vitor. Diga o nome do seu filho e diga: Espírito Santo, eu te convido a entrar neste quarto, a habitar neste quarto do Mateus, do Vitor. Tu és Senhor dos céus, tu és Senhor no céu e na terra. E eu declaro que nesse quarto também, imunda com tua luz, com a tua vida, retira as trevas que procuram dominar este lugar. Não permita que o medo, a depressão, a ira venha tomar conta da vida dos meus filhos. A dúvida, a ansiedade, a rebelião, o ódio, encontre lugar neste quarto. Peço que não entre nada aqui que não seja trazido de ti, Senhor. Se houver alguma coisa imprópria, mostre-me para que seja retirada. Coloca a tua proteção para que o mal aqui não prevaleça. Enche esse quarto com teu amor, com a tua paz, com a tua alegria. E eu peço, Senhor, eu te peço nessa hora que o meu filho possa dizer, como Davi: atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Oh glória, Jesus, oh glória. Quando, oh Senhor Jesus, que o Senhor venha abençoar a cada mãezinha, que o Senhor venha abençoar a cada uma que está, Senhor, ouvindo essa ministração, que o Senhor venha dar estratégia às tuas filhas, para que elas possam fazer essa faxina espiritual no quarto dos filhos, Senhor, para que elas possam, Jesus querido, estar, Jesus, abençoando a vida dos filhos dela, para que elas possam, Jesus querido, estar gerando milagres na vida dos filhos dela, Pai. Ó Deus, que o Senhor venha, Pai, abençoá-las de maneira especial, que o Senhor venha conduzi-las, ó Deus, a conduzir a sua casa, o seu lar, que o Senhor venha dar estratégia, que elas possam ser mães melhores, que elas possam orientar os seus filhos e que elas tenham sabedoria para conversar com eles, para organizar a casa, organizar o quarto, e que não haja, Senhor, legalidade no mundo espiritual para que essas crianças, esses filhos sejam alcançados pelo inimigo, mas que eles sejam abraçados pela tua presença, que sejam ministros da tua palavra, que sejam levitas da tua casa, que sejam mensageiros do reino. Eu profetizo em nome de Jesus, filhos abençoados, filhos gerados para a tua glória, Pai. Em nome de Jesus, visita cada lar, visita cada mãezinha, visita, Jesus, cada quarto aqui representado. E em nome de Jesus, ó Deus, eu abençoo cada mãezinha que está ouvindo essa ministração. E em nome de Jesus, ó Deus, eu as abençoo em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor. Fiquem com Deus e muito obrigada.